Solenidade, Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no dia em que a igreja celebra a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, fechando o ano litúrgico, a liturgia de hoje, no Evangelho e na primeira leitura, emerge a figura de Cristo como pastor e rei, e, portanto, sua realeza que se estende e se exerce sobre a humanidade. O universo do qual ele é rei é constituído pela totalidade dos homens. Já a segunda leitura dilata a perspectiva. O universo compreende todas as coisas que serão sujeitas a Deus Pai e são redimidas em relação a Jesus Cristo. Tem-se aqui uma visão cósmica da realeza de Cristo. Por isso, Rei do Universo. Na primeira leitura, Ezequiel capítulo 34, a primeira parte é um ataque direto contra as autoridades políticas de Judá, as quais o profeta considera responsáveis pelo exílio da Babilônia. Vemos isso no versículos 1 ao 15. As acusações recaem sobre a realidade. Os pastores aproveitaram-se do rebanho. O rebanho ficou abandonado, dispersou-se e tornou-se presa dos animais selvagens. Eles se transformaram em devoradores do rebanho, não o apacentaram. Em vez de alimentá-lo, os governantes e líderes religiosos
alimentaram-se a si próprios e fizeram das ovelhas o seu próprio alimento. Em vez de governar com justiça, oprimiram o rebanho com brutalidade no trato. Então, através da boca do profeta, é anunciado que Deus mesmo será o pastor do seu povo. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. E se uma ovelha age em prejuízo da outra, Deus declara: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Em sintonia, a liturgia apresenta o Salmo 22, que diz: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Na segunda leitura, um trecho retirado do primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, Paulo demonstra como a verdade: Cristo ressuscitou, e isto implica a nossa ressurreição. Estes são os motivos. Primeiro, Cristo se apresenta como primícias dos ressuscitados. Ora, se é verdade que as primícias seguem a colheita, deve-se dizer que nossa ressurreição seguir-se-á a de Cristo. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, o Filho entregará a realeza a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. E no Evangelho, Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46, estamos na conclusão do discurso escatológico. E Mateus descreve com imagens grandiosas a vinda de Jesus, Rei Messias, que faz seus eleitos passarem de seu reino ao do Pai. A imagem fundamental é tirada do livro do profeta Ezequiel: o rei pastor que julga entre ovelha e ovelha, ou entre carneiros e bodes. O seu juízo não levará em conta obras excepcionais, mas sim as obras de misericórdia. Neste julgamento, o que chama atenção é o critério utilizado no juízo final. E agora é que aparecerá com clareza a distinção entre o trigo e o joio, entre aqueles que são peixes bons e os ruins, entre as jovens prudentes e imprudentes, entre os servos leais e preguiçosos. O critério nesse julgamento é de caráter decisivo, é a atitude de amor ou então a indiferença para com os irmãos mais pequenos de Jesus. Estes que se encontram numa situação de extrema necessidade. São eles os famintos, sedentos, forasteiros, os sem roupa, os enfermos e encarcerados. A razão última está na íntima solidariedade que existe entre estes e Jesus. O que se faz a eles se está fazendo a Jesus. O destino de cada homem é decidido na atitude que tiverem diante dos necessitados, neste tempo que procede a vinda de Jesus. Amemos a Deus no próximo. Meu irmão, minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida, Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Por intercessão de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei do Universo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.